Olá, seguidores. Nesse vídeo eu comentar sobre o momento atual de juro 11, o FIINF indexado ao IPCA da Esparta. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, resolvi aqui fazer esse vídeo porque tenho notado muitos investidores que com medo de o fundo não pagar rendimentos agora nesse mês de junho, o que já está se refletindo aqui na cotação do fundo. Aqui, juro 11, flertando com os R$ 95 baixos, talvez que uma possibilidade de cair abaixo dos 94, abaixo dos 95 em breve. E por que que o mercado está com esse medo do fundo hoginizar, ou seja, ficar sem rendimento? Aqui esse pessoa que eu coloquei, hoginizar, por causa do fundo hoje em 11, que já está 2 meses sem pagar rendimento. E aqui o pessoal, os investidores estão com medo por conta da cota patrimonial de juro 11, que está que no site está mostrando 99,34. Mas se a gente for olhar aqui no site da Ambima, vocês vão ver que esse valor já está até mais baixo, tá? Aqui eu vou ensinar vocês como acessar esse valor da cota patrimonial. Primeiro vocês vão aqui no site da Ambima Data, é data.ambima.com.br. Vocês vão aqui no Clube FI ou algum outro site, vão pegar o CNPJ do fundo, deve ter no relatório esse CNPJ também, né? Vocês colocam aqui na busca, vocês vão clicar aqui no ativo que aparecer e depois vocês vão aqui em dados periódicos. E aqui a gente já tem a informação mais atualizada, que é aqui do dia 5 de junho, mostrando uma cota patrimonial em R$ 99, ou seja, R$ 1 abaixo da marca d'água dos R$ 100, ou seja, aqui está com uma reserva negativa e bem negativa, né? Então é isso que está fazendo o mercado precificar que o fundo não vai pagar rendimentos agora nesse mês de junho. Com relação a se realmente vai pagar ou não, ainda é muito cedo para afirmar alguma coisa dessa, tá? Ainda estamos aqui acho que do dia 5 de junho, então ainda é muito cedo. Assim como essa cota patrimonial caiu bastante aqui de forma muito rápida, a gente também pode observar aqui o processo inverso, né? Uma recuperação muito rápida. Até podemos notar aqui, ó, que na quarta-feira teve uma queda ainda mais brusca da cota patrimonial, que é de 99,91 para 99,34, uma queda de 57 centavos em um único dia. Basicamente, a gente perdeu aqui 91 centavos em 2 dias úteis. Então, assim como perdeu muito rápido, pode se recuperar muito rápido também. Agora aqui vou comentar com vocês os fatores que estão ocasionando essa queda da cota patrimonial. É, então, vamos aqui começando pelo relatório gerencial. Aqui logo no comentário do gestor, ele fala sobre os spreads das debêntures ativadas que ficaram no patamar estável. Então, aqui, Juro 11 vinha sofrendo dois fatores que estavam levando a cota patrimonial. Um deles é o mercado cobrando um spread mais elevado aqui das debêntures ativadas. Spread é a diferença do crédito privado para os títulos públicos, tá? Então, os spreads se manteram estáveis. No entanto, o que aconteceu aqui somente nos últimos dias foi uma NTNB galopante, tá? A NTNB tá voando baixo, tá? Subindo muito, mas muito mesmo as taxas. A gente for aqui no site do Tesouro Direto, pegar aqui, eita, não vou conseguir mostrar para vocês. Tá fechado, né? É... Esse aqui não tá nos planos, tá? Mas enfim, se vocês forem aqui com o mercado aberto do Tesouro Direto e pegar, por exemplo, o IPCA mais, né, de 2032, ele vai estar indicando uma taxa de IPCA mais 8,17, 8,23, isso na sexta-feira, dia 5 de junho.
Ah, agora que tá fechado, né? Nem sei como é que tá a situação aqui que vai abrir essa NTNB aqui 2032. Mas enfim, o que é importante que saber é que as taxas dos títulos públicos estão subindo. E se o mercado está cobrando mais taxa do título público, isso significa que os títulos privados também vão ter que aumentar a sua taxa, aumentar a taxa entregue para ficar interessante. Para o título privado sofrer esse aumento de taxa, aumentar a rentabilidade, o que tem que acontecer é o ativo privado, a debênture incentivada, ela se desvaloriza. É como se você tivesse aqui um fundo imobiliário que R$ 100 paga R$ 1 por mês, rende 1%. O mercado vê que o risco está aumentando, quer cobrar um yield mais elevado desse fundo, mas o rendimento continua sem R$ 1. Então, o que acontece? Esse fundo pode cair aqui para os R$ 90, daria 1,11. Então, esse processo de desvalorização, ele também acontece com as debêntures, tá? Ok. Então, aqui temos a causa dessa queda da cota patrimonial de forma tão expressiva assim nesses últimos dias, foi a questão da NTNB. E o que foi que causou esse NTNB indo aqui para casa dos 8%? Aqui é a questão somente do cenário macro brasileiro, tá? Agora aqui, principalmente no mês de junho, o mercado começou a precificar que praticamente já era que a possibilidade de cortes mais significativos na Selic. Já tem muitos bancos corretores especificando que a Selic terminal de 2026 vai ser na casa dos 14%, ou seja, só temos aqui mais dois pequenos cortes na Selic. Além disso, se formos aqui nos juros futuros, você também vai observar que juros futuros está tendo uma queda aqui hoje, mas subiram muito aqui nos últimos dias, né? Chegou aqui a bater 14,71, agora que está 14,5 o Day Futuro 2035. Então, o cenário macro ele não está ajudando nem um pouco, tá? Os motivos que estão fazendo o mercado acreditar nesse questão dos juros mais elevados. Primeiro vários dados aqui de economia mostrando o mercado de trabalho ainda aquecido, inflação apertando. Então, tudo isso daqui está contribuindo para que o TNB ela se mantenha um patamar elevado. Tem também aqui o candidato da direita performando mal, com muitas acusações contra ele, o que favorece o candidato de esquerda. A esquerda tem uma política mais de despreocupação com o fiscal, desde que isso beneficie as camadas mais pobres, né? O mercado financeiro não gosta desse tipo de coisa, então o mercado financeiro tem uma clara preferência por candidatos à direita, tá? Então, esse aqui foram alguns dos motivos. Com relação a, a uma reversão desse processo da NTNB, o que, que precisa acontecer? Olha, para termos aqui um recuo dessa NTNB que está em patamares realmente muito elevados, um grande passo seria a gente ter uma solução daquela questão do conflito no Oriente Médio. Algo que parece não estar próximo, né? Cada vez tem aqui uma pontinha de esperança de resolver, ter um acordo de paz, mas não sai, aí volta aqui uns ataques. Então, realmente situação bem delicada, tá? Bem delicada. E mesmo que tenha uma solução aqui nesse sentido, não acredito que a gente teria também um recuo assim tão expressivo da NTNB. A não ser que tivesse aqui realmente essa uma eventual queda do petróleo se refletisse de forma bem significativa sobre, sobre a inflação. Ok? Mas lembrando que não é apenas a questão do petróleo que está impactando a inflação, não, tá? O aquecimento da economia também é um fator muito significativo. E que eu lembro vocês que no fechamento de mercado, todo começo do vídeo eu dou uma palhinha aqui bem breve sobre a questão de macroeconomia
de forma mais aplicada a fundos imobiliários, FINFs e FIAGs, ok? Então, vamos aqui para fechar o vídeo comentar um pouco sobre o que teve no último relatório. É questão de risco de crédito aqui, não preciso nem falar com vocês, tem nada aqui para se preocupar, é questão de risco de crédito com juro 11, tá? Mas aqui eu vou pegar, interpretar a atribuição de performance com vocês. Então aqui, o IPCA, aqui o componente IPCA do último mês, 0,60. Lembrando que o IPCA, enfim, fez a defasagem é bem diferente, tá? Carrego 0,6. Isso aqui é o carrego da NTNB, né? O prêmio da NTNB. Aqui marcação. Isso aqui é a marcação a mercado, é aquela relação com os títulos públicos. Aqui está uma queda de menos 0,20%, mas aqui nesse mês de junho, provavelmente esse valor aqui deve ser bem mais negativo, está puxando bem para baixo o resultado aqui de juro 11. Lembrando que assim como estamos vivendo aqui um momento bem negativo, em algum outro momento a gente pode ter a reversão completa disso tudo, né? Temos aqui, carrega o crédito, esse daqui é também um componente recorrente, esse aqui é o prêmio de risco frente ao IMA B5, entre o prêmio de risco de juro 11. Aqui um prêmio de risco bem reduzido, né? 0,60% em 12 meses. Aqui o fundo bem high grade, o prêmio também é bem reduzido. E aqui marcação de crédito é aquela questão dos spreads sendo comprimidos. Aqui uma queda de menos 0,10, uma queda mais baixa, né? Ok, aqui essa alocação dinâmica. A alocação dinâmica é a questão de duration que eles fazem, que contribui negativamente para a performance do fundo, né? Enfim, isso que também pode ser revertido com uma melhora do mercado em algum momento. Ok, então resumindo, aqui juro 11 está caindo aqui para os R$ 95, mas sofrendo aqui com uma questão de conjuntural, ou seja, fora do controle dos gestores, e está caindo muito porque o mercado ele não compreende tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, desse comportamento da cota patrimonial, apenas vê que o fundo tem uma possibilidade de ficar sem pagar rendimentos nesse mês de junho e vai começar a vender sem nem saber o porquê. Isso aqui pode acabar gerando uma oportunidade para investimento, né? Porque vai ter esse momento, pode ficar sem rendimento, mas depois passa e volta a pagar. Ok? Agora dizer qual que é o fundo do poço aqui, até que ponto vai cair, aí fica difícil de dizer, tá? Bem difícil mesmo. Tem que ver se realmente juro 11 vai ficar sem pagar rendimentos no mês de junho. E realmente a gente pode observar aqui o mercado fazendo bastante drama. Ok, então isso que eu tinha para falar com vocês. Peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.